todos. Nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o software Bowtie XP, que é um software desenvolvido pela CGE Risk Management e com a qual o QSP tem parceria para comercialização aqui no Brasil. E além disso, eu vou falar um pouco também sobre outras aplicações da metodologia Bowtie. Eu sou o Fernando Desico, coordenador de novos projetos do QSP, e vou começar a apresentação falando um pouco do software Bowtie XP. Então, quando vocês abrem o software, essa é a primeira tela que aparece. Então, aqui no meio tem o diagrama Bowtie com as causas, aqui em azul, a fonte de risco, o evento principal e as consequências aqui em vermelho. Aqui no menu à esquerda tem a visualização em árvore, onde é possível criar e editar os elementos do Bowtie e também visualizá-los de uma forma mais estruturada. Aqui vocês indo em arquivo, abrir arquivo de teste, todos que baixarem a versão trial do software têm essa possibilidade. Então, vindo aqui em abrir arquivo de teste, vocês vão ver que tem vários exemplos de Bowties já feitos, né? Aqui, por exemplo, perda de controle de um veículo, na área de segurança, mas também tem outros setores, como oil and gas, aviação, marítimo, mineração, entre outros. Então, vocês clicando aqui à esquerda, vocês podem alterar a visualização e ver o Bowtie aí que vocês acharem mais apropriado. Então, só para dar uma ideia inicial, né, dos elementos do Bowtie, como eu falei, aqui à esquerda são as causas, né, vocês clicando duas vezes é possível editar essas causas. E a forma mais fácil de criar uma causa é vindo aqui no botão azul do lado do evento e clicando nele. Ele vai permitir você criar uma nova causa. Uma outra forma é vindo aqui no Bowtie, nas causas, botão direito, novo thread, e aí preencher esse quadrinho, ele vai criar a causa também. Mesma coisa para as barreiras, tá? A forma mais fácil é vindo aqui no diagrama, nesse botão cinza entre a causa e o evento, clicando nele, ele vai criar um novo controle, né, que é a terminologia que a gente usa aqui de controles. E aí você pode editar e criar da mesma forma. Também aqui vocês têm as consequências. A forma mais fácil de criar uma consequência é vindo aqui no botão vermelho, clica nele, ele vai criar uma nova caixa vermelha para editar a consequência. Aqui as caixas amarelas são os fatores de intensificação, que são os fatores que evitam que a barreira, que o controle haja de uma forma eficaz. Então, para eles serem criados, é só vir aqui embaixo dos controles que foram criados, esse botão amarelo, e ele vai abrir uma caixa aqui para criar o fator de intensificação. Mesma coisa para as barreiras aos fatores de intensificação, vindo aqui ao lado, nesse botão cinza, ele adiciona o controle aí, a barreira ao fator de intensificação. Esses são os principais elementos e a forma de criação aí dentro do diagrama Bowtie. Eu vou começar aqui, usar um exemplo que eu já tenho feito aqui, que é o exemplo da direção de um carro e a perda de controle do carro, né, como evento. Então, para vocês alterarem a visualização dele, né, desse Bowtie, vocês podem mexer aqui nos botões em verde. Então, só um ele vai mostrar só a fonte de risco e o evento. 2 vai mostrar as causas e as consequências também. 3 ele vai incluir as barreiras, os controles aqui, né. 4 ele inclui o fator de intensificação. 5 a barreira ao fator de intensificação e assim por diante, né. Então, você consegue alterar essa visualização aí em cima. Então, aqui eu vou mostrar para vocês maneiras de fazer a gestão desses riscos, né, e desses controles aqui usando o Bowtie. Tá? Por exemplo, é possível criar
as eficácias da barreira. Então, você vindo aqui ao menu à esquerda, efetividades, clicando aqui no mais, é possível, aqui eu já cadastrei algumas eficácias, mas é possível cadastrar novas, vindo aqui no botão direito, nova efetividade, e aí eu posso cadastrar, colocando mais o código e o nome. Excelente, por exemplo, posso alterar a cor se eu quiser, cor do plano de fundo, verde, ok, ok, e ele vai cadastrar aqui a nova eficácia. Uma vez cadastradas as eficácias, é possível linkar elas aos controles. Então, a forma mais fácil de fazer isso, por exemplo, é selecionando aqui à esquerda e arrastando para o controle. Ele já fica salvo aqui. Tá? Outra forma é, por exemplo, vindo aqui na edição, no pincel, geral, eu venho aqui na efetividade e coloco o que eu quero, né? Que já estão cadastrados, eu coloco boa, por exemplo, ok, ele vai aparecer aqui como boa, tá? Aí, por exemplo, dos freios, pego o fraco, arrasto aqui, vai aparecer aqui no meu diagrama. Se eu não quiser ver isso no diagrama, eu venho aqui no olho, sempre para mudar a forma de visualização, e aí o menu aqui à direita, as barreiras, efetividade que está aqui no meio, eu clico aqui à direita e ele sumiu do diagrama aqui, tá? Para voltar é só vir aqui no meio e ele volta a aparecer no diagrama. Então essa é uma das formas de mostrar as eficácias dos controles no próprio diagrama. Outra forma de fazer a gestão desses controles é atribuindo atividades aos controles, tá? E responsáveis a essas atividades. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui também no menu à esquerda, sistemas de gestão, tá? Aqui, abro mais, eu já cadastrei algumas atividades aqui também. Então, para cadastrar novas, é só vir aqui em atividades, no grupo que você criou, botão direito, nova atividade. Tá? E aí eu preencho o código, por exemplo, e o nome, conserto de freios, por exemplo. Ok, ele vai ficar salvo aqui. E a mesma forma que eu fiz com as eficácias, para linkar isso aos controles, é só arrastar aos respectivos controles. Então, eu seleciono aqui à esquerda e arrasto ao controle que eu quero. Vai aparecer aqui no diagrama. Tá? E a outra forma também é vindo aqui na própria barreira, no pincel. Venho aqui em atividades, vou ver as atividades que estão cadastradas, seleciono a que eu quero, manutenção das lanternas, clico aqui para vir à direita, ok, ele vai aparecer aqui cadastrada a atividade. Tá? Se eu quiser atribuir responsáveis a essas atividades, eu venho aqui em cima em cargos de trabalho, tá? E aí eu crio, cadastro novos responsáveis, com o botão direito também. Aqui eu já cadastrei alguns, tá? E aí atribuir os responsáveis da mesma forma também. Posso editar aqui no próprio controle ou arrastar, selecionando e arrastando para o respectivo controle. Então, assim é possível cadastrar, né, e atribuir responsáveis às atividades. Outra forma de ver, de forma mais seletiva, é só vir aqui nos filtros, tá? Vem aqui nos filtros, filtro avançado. E aí, por exemplo, se eu quiser ver, nesse diagrama, não quiser ver tudo isso, quiser ver só as barreiras com eficácia muito fraca. Então, eu venho aqui em efetividade, like, né? E aí coloco fraca. Ele vai mostrar aqui só as que têm a eficácia fraca. Tá? Aí eu tiro, aparece tudo. Tá? E assim por diante. É uma forma de eu filtrar as informações que eu quero ver. Tá? Aí eu venho aqui, se
quiser manter, tiro o filtro avançado e ele aparece tudo de novo. Um outro elemento importante, por exemplo, eu posso linkar documentos ou vídeos a esse diagrama bow tie. Então, eu venho aqui em grupos de link para documento, aqui à esquerda, também cadastro esses itens, né, com o botão direito, novo link para documento, tá? Para cadastrar. E no caso aqui eu tenho cadastrado já tenho cadastrado alguns itens. E eu faço o link, né? Posso fazer o link da mesma forma, arrastando para cá, vai aparecer aqui. E aí eu clicando aqui nesse botão em azul, ele vai direcionar para o link que eu cadastrei. Aqui no caso era um vídeo do YouTube. Eu posso cadastrar, por exemplo, um novo documento, colocar doc, nome Excel. E aí, na localização, eu posso colocar a URL do vídeo ou anexar um documento. Vem aqui, navegar, por exemplo, anexo esse Excel, ok. Ele cadastrou aqui à esquerda, nesse menu. E aí eu vou e arrasto ele para a minha respectiva, para o controle. Ele ficou aqui e eu clicando aqui no botão azul, ele já vai para o Excel. Tá? Isso é uma forma rápida de fazer o link com esses documentos ou vídeos. Um outro item bem interessante são as matrizes de risco. Então, você vindo aqui nas consequências, clicando aqui no pincel, você consegue ver que tem algumas matrizes de risco cadastradas, né, para risco inerente e residual. Eu clicando aqui, vou ver a matriz de risco, com as consequências aqui nas linhas, né, a severidade das consequências, e as frequências com que elas ocorrem aqui nas colunas. Então, por exemplo, eu vou selecionar C1 para o risco inerente e para o risco residual A1 depois que eu fiz o tratamento. Né? Eu dou OK, ele vai aparecer aqui na minha consequência, né? Aqui embaixo. Se eu quiser alterar a forma de visualizar isso, eu venho aqui no olho, consequência avaliação de risco, e aí eu seleciono o que eu quero ver. Ó, só residual, mostrou só residual. Ou quero ver as duas, coloquei inerente também. Se eu não quiser ver nada, eu tiro, desmarco as duas, fechar. E aí um ponto interessante, né, é a criação dessas matrizes de risco. Para criar as matrizes de risco, é só vir aqui em caso, editar matrizes de risco, e eu venho aqui numa nova, por exemplo, essa matriz 5, que ainda não está cadastrada. As outras 4 já estão como padrão aí. Eu venho aqui em matriz 5, sim, e aí ele dá esse quadrinho para eu cadastrar a minha matriz de risco. E aí aqui da mesma forma eu consigo editar esses elementos, né? Botão direito, editar, inserir coluna ou remover. Aqui também mesma coisa para as linhas e para as categorias também. Botão direito, eu posso editar o texto. Posso, botão direito também, adicionar, selecionar uma cor para essa categoria. Posso criar uma nova categoria. Tá? Aqui adicionar, adiciono uma nova categoria. E assim por diante. Tá? Mudei a cor aqui. Se eu quiser pintar de outra cor, eu venho aqui, clico na categoria e vou pintando com outras cores. Dou OK. Ele criou a minha matriz de risco. Então, para eu ver ela criada, é só vir aqui no lápis. Vou ver que ela está aqui, direção defensiva criada. Tá? E aí eu posso selecionar o valor, os valores que eu quero, de risco inerente, risco residual. OK. Dou OK. E aí eu consigo visualizar, né? Venho aqui no olho, consigo visualizar, elas estão aqui cadastradas. Então esse é um elemento importante também para fazer a gestão aí dos riscos. Um outro elemento importante é a visualização de relatórios, né? Ele consegue gerar relatórios, o software. Então para fazer isso eu venho aqui em ferramentas, relatórios. Ele tem uma série de relatórios para ações, atividades, controles, né? Seleciono
por exemplo, esse relatório do Bowtie a partir do modelo, rodar, ok de novo, e ele vai gerar um relatório em Word, tá? Com tudo que eu criei até agora. Então aqui tem o resumo dos controles com as eficácias, tá? Tem o diagrama Bowtie que eu fiz até o momento, um resumo das causas e das consequências, da eficácia das barreiras e outras informações sobre o meu diagrama. Tá? E se eu quiser editar isso, é só clicar no documento e mudar, né, como um documento em Word, por exemplo. E por último, que eu queria mostrar é como adicionar ações também. Assim como as atividades, é possível adicionar ações, tanto para as causas e para as consequências, como para as barreiras. Então, para fazer isso, eu seleciono a barreira que eu quero, por exemplo, inspeções periódicas do motor, venho aqui no botão amarelo. Ele vai pedir o código, nome, realizar, inspeções do motor, tá? Eu posso colocar também um responsável, né, se tiver cadastrado no menu à esquerda, por exemplo, motorista, e uma data para realização dessa ação, por exemplo, até daqui a 2 semanas. Seleciono, posso preencher outras informações, dou OK, ele vai criar a minha ação aqui no meu controle. Tá? Também posso fazer isso com o botão direito, adicionar ação. Posso mudar a visualização aqui também da ação se eu não quiser, indo no olho. Posso mudar aqui nenhum, por exemplo, fechar, ele sai do diagrama. Por último, um recurso interessante de mostrar seria o scrapbook. Então, eu vindo aqui em visualizar, janelas, álbum de recortes, ele vai gerar esse menu aqui à direita, que funciona como um arquivo temporário, onde eu consigo compartilhar elementos do meu Bowtie ou Bowties inteiros e usar depois futuramente. Então, por exemplo, eu vindo aqui no Bowtie, né, dirigir um carro aqui no menu à esquerda, seleciono o Bowtie, arrasto para a direita, ele vai salvar aqui nesse menu. Eu vindo aqui no mais, vou ver que ele salvou todos os elementos aqui, então as causas, as consequências e também as barreiras. Tá? Eu consigo também, selecionando esses itens, exportar para Excel, aqui nesse botão exportar para Excel. Tá? Aqui ele vai gerar um arquivo com todas as informações que tem o meu Bowtie. E também consigo salvar somente elementos do Bowtie, se eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, esse grupo inteiro aqui, eu seleciono o grupo de links para documento, arrasto, ele vai salvar aqui também. Se eu quiser só uma atividade, seleciono a atividade, arrasto, ele salva só a atividade. Aí eu venho aqui no disquete, salvar itens do scrapbook, dirigir um carro, salvar, e ele salva esses elementos para uso futuro. Então, eu posso vir aqui no abrir arquivo da origem de dados, seleciono aí o que eu acabei de salvar, dirigir um carro, abrir, e ele vai abrir todos os elementos aí do meu Bowtie. Tá? E da mesma forma, eu consigo passar isso aqui, tudo isso, para o meu diagrama. Então, se eu quiser passar só esse link de direção defensiva, seleciono aqui, arrasto para cá e ele vai ficar salvo no meu Bowtie. Tá? Consigo também importar arquivos em Excel da mesma forma, vindo aqui nesse botão. Então, selecionando abrir. Então, dependendo do formato que tiver o arquivo, né, as colunas e as linhas, tá? Esse formato tá definido no manual do software, do Bowtie XP. Ele consegue importar o arquivo Excel para esse menu à direita e arrastando para o Bowtie,
ele reconhece também como elementos do Bowtie. Então, esse recurso é bastante interessante aí para criar e editar os Bowties de uma forma mais rápida e poder compartilhar futuramente. Então, esses eram os principais itens aí que eu tinha para mostrar, né, do Bowtie XP. Aí, continuando aqui a apresentação, né, existem outras ferramentas aí para gestão de riscos, né, outros softwares de gestão de riscos que podem fazer a conexão aí com o Bowtie XP. Por exemplo, né, o Audit XP é um software também utilizado para fazer auditorias e para fazer o monitoramento da eficácia dos controles. Então, eu consigo criar questões para o meu diagrama Bowtie e, a partir dessas questões, eu gero pesquisas e consigo linkar essas questões às minhas barreiras também. E ver como que está sendo o desempenho dessas barreiras, né? Quantas pessoas responderam que as barreiras estão ok, que estão não ok. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise também usando o Audit XP. Então, tem uma visualização gráfica mais simples, né, dos resultados das pesquisas, gera relatórios também de auditorias, e eu consigo exportar também essas pesquisas para Excel, para preenchimento delas em Excel, né, envio aos responsáveis para preenchimento e depois o software consegue importar também esses arquivos preenchidos, tá, e para serem atribuídos às barreiras. Outro software, né, também relacionado ao Bowtie XP é o Incident XP, que é basicamente para construção de diagramas de incidentes. Ele conecta os eventos, os controles e os incidentes, e também é possível dar mais informações sobre as barreiras, sobre os controles, né, sobre a eficácia dos controles. Então, eu consigo inserir as causas raiz desses incidentes e linká-los com os diagramas do Bowtie XP. Tá? Então, aqui, né, nesse tipo de análise, eu vou conseguir ver se a barreira está sendo, né, eficaz ou não, confiável ou não, e quais as causas que têm levado ao incidente. Né? Então, eu consigo ver os pontos fortes e fracos da operação e também gera relatórios de incidentes e faz o link com o Bowtie XP. Depois tem alguns plugins, né, que são possíveis também fazerem a conexão aí com o Bowtie XP, por exemplo, o LOPA, né, análise de LOPA, que ele calcula automaticamente as frequências, né, atuais e futuras das causas, dos eventos e das consequências, considerando aí cenários múltiplos de risco e avaliando também a eficácia dos controles. Tá? Eu consigo visualizar esses cálculos de uma forma mais simples aqui no Bowtie XP e também criar e compartilhar relatórios com base em um ou mais cenários de risco. Já na versão standard aí do Bowtie XP, é possível fazer essas análises de frequências também usando esse plugin. E por último, tem o Bowtie Server, que é uma solução na web, né, que permite uma visão global, né, dos cenários de risco e faz a integração aí de todos os Bowties das unidades de negócio, as análises de incidentes, as auditorias. Então, dá uma visão completa da gestão de riscos e da gestão dos controles para toda a organização. Então, ele centraliza as informações, né, e as análises, tanto nas redes corporativas, né, das empresas ou em nuvem. Né, e facilita muito o compartilhamento das informações, né, porque é possível acessar via web de qualquer lugar, né, de qualquer dispositivo, e também permite aí a administração dos usuários e as permissões por toda a organização. Né, então, definir quem vai ter acesso ao quem vai poder editar, criar novos diagramas, só visualizar. Então, ele é a ferramenta para as organizações maiores, né, que tem várias unidades de negócio. Então, permite uma gestão de riscos, né, bem completa. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima.